Quando o primeiro episódio de Helluva Boss foi finalmente lançado, a fandom ficou extremamente animada, até porque a espera tinha finalmente valido a pena. E logo no início desse episódio nos foi apresentada a primeira pecadora em sua forma humana e em forma demoníaca de toda a série. Mas e se logo no começo dessa série nós já fomos enganados e nem ao menos nos demos conta? Eu quero começar dizendo que essa teoria não é minha e que eu encontrei ela no canal Brilho Ré e quis trazer ela pra vocês. Até porque eu prefiro muito mais dizer de onde eu tirei uma teoria ou uma inspiração pra mesma do que dizer algo como: galera, eu tava revendo o episódio 1 de Helluva Boss e eu percebi algo que vocês não vão acreditar. Eu não gostaria de dizer uma frase como essa sabendo que seria uma mentira. Afinal, eu não tenho por que mentir com relação às fontes que eu uso. E também, muitas vezes, quando a gente pensa em uma teoria e pesquisa a respeito dela, a gente acaba vendo que alguém já mencionou, já comentou a respeito dela. E quando isso acontece comigo, eu prefiro acrescentar algo antes de postar um vídeo a respeito dela. E, é claro, colocar as fontes que eu usei. Afinal, assim eu dou crédito pros criadores com os quais eu busquei informações e inspiração. E se alguém quiser utilizar informações ou teorias que eu já trouxe nos meus vídeos, eu peço que façam o mesmo. Não me importa que façam vídeos inspirados no meu conteúdo ou utilizando teorias que eu já trouxe. Apenas peço que mencionem o canal quando fizerem. Até porque isso vai ajudar muita gente a não ouvir aquela famosa frase: você tá copiando tal youtuber. Tendo dito isso, vamos pro vídeo. Vamos começar pela cena inicial do episódio 1. Nele, a gente se depara com o fatídico dia 8 de janeiro, no qual, ao descobrir que seu marido a estava traindo, a senhorita Mayberry acabou por ir até a sua casa e atirar na cabeça da Martha, para então assassinar o seu marido. Logo em seguida, ela se vira pro seu computador para falar com as crianças e em seguida morre. E eu sei, é nessa hora que alguém vai vir me falar que ela tirou a própria vida. Mas o problema é justamente esse, nenhum de nós realmente viu essa cena. E se a gente reparar bem, enquanto a Mayberry fala com os alunos pelo computador, um deles levanta a mão, como se pedisse permissão para falar alguma coisa. E em situações assim, geralmente é para dizer algo como atrás de você. Mas é claro, essa suposição sozinha não é capaz de sustentar uma teoria inteira. Então vamos ao próximo ponto. You're a hero! You're a hero, girl! My mama's a hero. She is a hero! She is a hero, ou ela é uma heroína. Sinceramente, essa frase me inculca desde que eu vi o episódio pela primeira vez. Afinal, por que a Martha seria uma heroína se a Mayberry falhou em matá-la e depois se matou? Isso pra mim nunca fez lá muito sentido. Ela seria uma vítima de tentativa de homicídio? Sim. Ela seria a única sobrevivente de uma tragédia? Com certeza. Mas heroína, por simplesmente ter sobrevivido? Isso pra mim me parece um exagero muito grande. Mas, se a gente levar em conta o que a gente viu no episódio, antes de morrer, a Mayberry saiu do seu estado de raiva cega, e em um momento de distração, enquanto falava com as crianças, um tiro foi disparado, o mesmo tiro que lhe tirou a vida. Mas pensem um pouco, se ela tivesse tirado a própria vida, e depois disso, já no inferno, visto que a Martha sobreviveu, isso já seria o bastante para que ela buscasse vingança e contratasse a MP para matarem a Martha, para que eles terminassem o assunto inacabado dela em vida. Porém, não explica o porquê de a Martha ser chamada de heroína por todos. E quando eu digo todos, é literalmente por todos. Meu Deus! Agora, se a Martha acabou por matar a Mayberry enquanto ela falava com as crianças, isso faria dela uma heroína por ter matado uma assassina louca, por um ato de autodefesa e por mostrar a importância de saber utilizar uma arma em tais momentos. E isso sim justificaria a Martha ser chamada de heroína. Mas relaxa, que se isso aqui ainda não te convenceu, vamos ao próximo ponto que eu tenho para trazer: a forma demoníaca dela. A forma demoníaca da Mayberry fez com que muitos pensassem que ela era um imp no início da série, por conta dos seus chifres e da sua aparência um tanto quanto simples para um pecador. Mas pecadores e imps são tipos bem diferentes de demônio, e a aparência dela lembra bem mais uma cabra por conta das suas orelhas e dos seus cascos. E isso faz ainda mais sentido se a gente olhar o que uma cabra pode vir a significar. Elas seriam o oposto das ovelhas. Enquanto as ovelhas seriam dóceis e seguidoras, as cabras se deixariam levar pelos seus impulsos e pelo seu livre-arbítrio, que foi justamente o caso da Mayberry. Como ela mesma nos diz, você faz tudo certo na vida, jogue de acordo com todas as regras e ainda assim seja enviado pra cá, junto com todos os Hitlers e Epsteins do mundo, depois de um mísero massacre impulsionado por uma fúria cega. Mas o ponto aqui é: ela passou praticamente a vida toda sem cometer um grande pecado. Por isso, essa forma demoníaca é um tanto quanto simples em relação a de outros pecadores que passaram as vidas repletas de pecado. Como o Angel, por exemplo, que passou a vida em meio a uma teia de crime da qual sua família fazia parte.
Então, se a Mayberry não cometeu grandes pecados na vida, suas características mais marcantes deveriam estar relacionadas aos seus últimos momentos. E se a gente levar em conta que o suicídio é um dos maiores pecados que se pode cometer, por que não temos nada indicando tal ato? Nenhuma marca no rosto ou mesmo nas roupas que indicasse que ela disparou contra si mesma. Isso é algo que deveria ter algum indício, mesmo que de leve, mas não há indício algum. Tudo que deu para encontrar foram os traços de cabra relacionados a ela se deixar levar pelos seus impulsos nos últimos momentos. Claro, essa saia rasgada poderia indicar de alguma forma um tipo de combate ou resistência durante a tentativa de homicídio, mas nada que indicasse suicídio. Bom, como último ponto a citar, a Martha poderia também ter feito algo com os restos mortais da Mayberry, e por isso seu espírito não conseguiu descansar em paz e acabou por buscar vingança. Até porque já foi deixado bem evidente que a família da Martha era muitas coisas, mas coisa boa é que não era. Qual é? Ela tinha um abajur feito com um quadril e uma coluna humanos. Tinha moldura feita de ossos. Ela tinha costelas humanas saindo da geladeira e se não fosse o bastante, ela tinha uma fodida cabeça humana pendurada como troféu de caça. Desculpa, eu me exaltei um pouquinho. Mas também ela tem um sótão cheio de... bom, disso. O que claramente já indica que essa família não era nem um pouco boazinha. E que mesmo que a Mayberry não soubesse matar a Martha, teria sido uma tremenda de uma boa ação. Mas aqui também mais um ponto. No momento em que a Martha tenta queimar o Blitz e a Millie, a floresta parecia extremamente preparada para algum tipo de ritual. Coisinhas penduradas nas árvores, tochas espalhadas... E como se não fosse o bastante, ela provavelmente já entrava em contato e tinha algum pacto com algum demônio lá de baixo. Até porque, convenhamos, ninguém achou minimamente suspeito que ela apareceu em talk shows e na TV várias vezes depois da tentativa de homicídio dela. E tudo bem, mas no momento em que ela morreu e a polícia foi chamada, eles não prenderam a família, eles literalmente bombardearam a casa. Deus, que cena maravilhosa. E fã do Backstream, vocês têm meu respeito mais do que nunca por colocarem essa magnífica referência quando disparam. Toca a cena. Ah, nada como uma bela explosão à luz da lua. Às vezes eu acho que só uma inscrição e um like são tão bonitos quanto, mas só às vezes. Ah, e antes que alguém me diga que a polícia deve ter bombardeado a casa porque o Moxie disse o que a família fazia, na boa, a polícia teria que primeiro entrar na casa pra averiguar tudo e provavelmente prenderia os que ainda estão vivos. Se bombardearam a casa é porque sabiam o que a família fazia, então muito provavelmente o pacto que ela tinha, se é que ela tinha algum, o que é bem provável, fazia com que ignorassem os atos dela. Até que ela morreu, o contrato foi pro brejo e nesse momento, assim que souberam onde ela tava, bombardearam a casa com tudo que eles tinham. É, tem razão, pior que faz sentido. Bom pessoal, é isso. Se alguém aqui quiser deixar sua opinião sobre esse vídeo, sobre essas teorias, pode deixar nos comentários ou pode falar diretamente comigo pelo Discord, que o link tá na descrição. Eu realmente queria trazer um vídeo falando da Mayberry e da Martha, né, porque são personagens bem interessantes que marcaram o início da série. E eu também queria agradecer, porque o canal já passou de 16 mil inscritos e eu sou muito grato por isso. Bom pessoal, é isso. Eu fico por aqui por hoje. Eu sou o Dust e até a próxima teoria.